Ok, estamos de volta e agora vamos corrigir a questão de número 193. Repare você que em toda a prova de direito constitucional sempre tem questões sobre controle de constitucionalidade. Controle de constitucionalidade é uma matéria que está sempre presente. Não foi diferente nessa prova de 2005. A gente vai fazer provas de 2006, 2007, 2008, 2009 e vai ver a mesma coisa. Então, controle é um tema que a gente está percebendo ao longo da solução dessas provas, que são desde 1996, nós já estamos em 2005, e controle de constitucionalidade é um tema sempre muito exigido. E não é diferente aqui na prova de auditor, de analista de finanças e controle, de 2005, a questão 193 tem o seguinte enunciado. Sobre controle de constitucionalidade, assinale a única opção correta. Letra A. Caberá recurso extraordinário da decisão do tribunal que declarar inconstitucionalidade. Você está falando de tribunal, recurso extraordinário está se referindo ao Supremo, só o Supremo pode processar e julgar recurso extraordinário, que declarar inconstitucionalidade de lei federal ou julgar válida lei local, né, lei estadual ou municipal, contestada em face de lei federal. Foi uma inovação criada, uma nova modalidade de recurso extraordinário criada, contextualizada pela emenda constitucional número 45 de 2004. Repare que a prova é de 2005, então o examinador exigiu que o candidato soubesse essa hipótese nova que está na linha D de dado do inciso 3 do artigo 102 da Constituição. Então essa é a opção correta. Vamos à opção B. Da decisão em representação de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça que considerar inconstitucional uma lei municipal contestada em face de dispositivo da Constituição Estadual, que é mera reprodução de dispositivo de Constituição Federal, caberá, segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário. Dá a impressão, né, que a opção B é a repetição de uma opção que a gente já viu várias vezes em várias outras provas anteriores. E muita gente marcou a opção B como correta, né? O sujeito que não conhecia essa inovação do recurso extraordinário, tá certo, já fiz isso num monte de prova, um monte de simulado. Só que a opção B está errada. Porque em momento nenhum ela diz que essa representação de inconstitucionalidade, ela se dá no Tribunal de Justiça pela via concentrada. Então, dá a impressão de que qualquer decisão do Tribunal de Justiça, inclusive na via concreta, na chamada arguição incidental de inconstitucionalidade, nessas circunstâncias em que se baseia no dispositivo da Constituição de Estado, que é de repetição obrigatória, cabe recurso extraordinário diretamente para o Supremo. Então, ele, de forma capciosa, muito sacana mesmo, o examinador colocou essa opção B para o pessoal marcar. Só que ela está errada. Ela não está falando em momento nenhum. O enunciado fala que diz que a gente está falando de controle concentrado exclusivamente. Controle de constitucionalidade é misto, pode ser tanto a ação principal quanto a arguição incidental, tanto concentrado quanto difuso. E se a gente admite que a gente está falando tanto de um controle quanto do outro, essa opção B está errada. Então, letra C. Decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade produzirão, por força de expressa determinação constitucional, eficácia contra todos, efeito vinculante, relativamente aos demais poderes e à administração pública. Aos demais poderes, não. Esse efeito vinculante não atinge o poder legislativo. Então, quem não conhecesse muito bem a redação do parágrafo 2º do artigo 102, entraria nessa opção também. Ou então ia começar a resolver a questão, não, mas está certo, está tudo certo, pô. Então está o enunciado tá errado, ele quer incorreta. Não é nada disso. O enunciado está certo, só tem a opção A como correta. A opção C está errada, porque o Poder Legislativo não está incluído dentro desses efeitos vinculantes da decisão definitiva de mérito em ADIM ou em ADC do STF. Letra B. No recurso extraordinário, o recorrente deve demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. Perfeito. Para que o Supremo Tribunal Federal examine a admissão do recurso. Só sendo admitido o recurso se obtiver manifestação favorável de 2/3 dos membros do tribunal. Olha, o que está errado aqui? O artigo 102, parágrafo 3º, que diz só sendo rejeitado, não recebido o recurso por quórum de 2/3. Não é para ser admitido. Em vez de admitido, é rejeitado. Então, mais uma vez, quem não conhecesse muito bem essa hipótese da repercussão geral, erraria a opção D. E a opção é cabível a ação declaratória de constitucionalidade em relação à lei ou ato normativo federal ou estadual, não cabe ação declaratória de constitucionalidade em relação à lei ou ato normativo estadual.
tendo legitimidade para a propositura apenas o presidente da República, o procurador da República e a mesa do Senado e da Câmara. Quer dizer, isso antes da emenda 45, né? A questão é toda sobre as inovações da emenda 45 da Constituição. Antes da emenda 45, eu tinha um parágrafo 4º no artigo 103, estabelecendo uma legitimidade ativa específica para a ação declaratória de constitucionalidade. A emenda 45 revogou esse parágrafo 4º e acrescentou no caput do 103 que podem propor, são legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade e ação declaratória de constitucionalidade, e aí estão lá os 9 incisos. Portanto, é uma questão que não tem opção fácil aqui, porque se trata de transição aqui. Imagine, se a questão veio no início de 2005, no final de 2004, a emenda número 45 tinha alterado tudo isso aqui. Então, é uma questão muito literal, né, uma questão pegadinha mesmo, e a opção A é a única opção que é cabível dentro dessa questão 193. Muito interessante a questão. Muito difícil, eu diria. Questão 194. São direitos individuais, coletivos e sociais, direitos individuais, coletivos e sociais e processo legislativo brasileiro, assinale a única opção correta. Letra A. As associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas, havendo necessidade de decisão judicial transitada de julgado para simples suspensão de suas atividades. Não é difícil a gente entender que essa opção está errada, né, gente? Você chegou até aqui, né? Está quase terminando o módulo 13, faltam 40 e poucas questões para terminar o módulo 13. Você, a essa altura, você não vai cair numa dessa, né? As associações, para serem compulsoriamente dissolvidas, elas exigem uma decisão judicial transitada em julgado. Para serem compulsoriamente dissolvidas, vão exigir. Agora, fora essa, além dessa situação, não se fala nisso, né? A suspensão pode se dar por medida cautelar, por medida liminar, suspensão do funcionamento da associação. Então, tranquilo, aplicação aqui do artigo 5º, o inciso 19 do artigo 5º, né? Então não tem dúvida. Letra B. O princípio da anterioridade nonagesimal, direito individual do contribuinte, não se aplica ao imposto de renda. Se aplica. Se aplica, sempre lembrando que o princípio da anterioridade nonagesimal é mais rigoroso que o princípio da anterioridade. Porque o princípio da anterioridade diz, o tributo tem que começar a viger, a produzir efeitos, eficácia plena a partir do primeiro dia do exercício financeiro subsequente. Mas você aprova uma lei em 31 de dezembro, a lei vai entrar em vigor dia 1º de janeiro, aí entra a anterioridade nonagesimal, que não é o princípio regra, é o princípio exceção, mas que vai exigir 90 dias de vacatio legis no mínimo. Isso se aplica naturalmente ao imposto de renda. Letra D de dado. É vedada a edição de medida provisória sobre matéria relativa a créditos adicionais suplementares, salvo para atender a despesas imprescindíveis ou urgentes, é a exceção prevista no artigo 62, parágrafo 1º. A opção D é a correta. E a opção E é interessantíssima, que diz assim: o teto presidente da República, enviado ao Congresso Nacional, há um projeto de lei que cria o Código de Direito Administrativo Federal, e já tendo a proposição sido aprovada na Câmara dos Deputados, poderá o presidente pedir urgência constitucional para esse projeto de lei, o qual deve ser votado pelo Senado Federal no prazo máximo de 45 dias, contados o recebimento do pedido, sob pena de sobrestarem-se a todas as demais deliberações legislativas da Casa Legislativa. Quer dizer, o artigo 64, parágrafo 1º, ele admite que o presidente, em projeto de lei de sua iniciativa, solicite urgência, a solicitação da chamada urgência urgentíssima para tramitação. Dá-se ali o procedimento sumário. Isso só é possível em projetos de lei ordinária, não é possível em medidas provisórias, não é porque tem procedimento especial, não é possível em lei complementar, que também tem procedimento especial, e muito menos possível em projetos de emenda à Constituição, que também tem procedimento especial, nem em lei delegada. Aquilo só serve para a lei ordinária, cuja iniciativa tenha sido do presidente da República. Repare que não é necessário que a iniciativa seja exclusiva do presidente da República, basta que seja ele o signatário da proposta. E quando é o presidente da República o signatário da proposta, caso iniciador obrigatoriamente a Câmara dos Deputados, consequentemente a revisora ao Senado da República. Até aí estamos bem. Aí o parágrafo 2º diz que, nesse caso, as casas terão 45 dias para se manifestar. Aquele prazo do parágrafo 2º é um prazo global, ou seja, ambas as casas devem se manifestar em 45 dias, sob pena de sobrestamento de pauta, só sendo votadas aquelas matérias que têm prazo constitucional. Acontece que o parágrafo
Terceiro, fala que a Casa Revisora tem 10 dias, né, para rever as emendas da Casa Iniciadora. Nesse caso aqui não seria, porque a Casa Iniciadora aprovou e mandou para a Revisora o Senado, e no Senado o presidente solicitou urgência. Só que a questão, a opção, ela fala de um projeto de código. E o parágrafo 4º diz que não é possível se aplicar o procedimento sumário quando o projeto de lei tratar de um novo código, for um projeto de código. E é o que acontece aqui. Portanto, a opção está errada, porque desatende aquilo que determina o parágrafo 4º do artigo 64 da Constituição. Bem interessante a opção, né? O sujeito tinha que conhecer aqui procedimento sumário. Então, a única opção correta é a opção D de dado, né? Não sei se está reparando, né? Eu acho que está, né? A gente está levando mais tempo para corrigir as questões. As questões a partir de 2004, 2005 ficaram questões mais complexas, mais extensas, que exigem conhecimento que vai muito além da letra da Constituição do candidato. E à medida em que os anos vão se aproximando de 2010, esse panorama só vem se acelerando, se agravando. Então, é muito mais fácil resolver questões como nós começamos esse módulo de 1996 do que resolver questões de 2005. Né? E você vai perceber que há um certo... O grau de dificuldade vai aumentando gradativamente até as questões de 2010 e já temos até algumas de 2011. Questão de número 195. Sobre princípios fundamentais, repartição de competências entre os entes federativos e bens da União, assinale a única opção correta. Letra A. A obrigação de prestar contas, que tem por consequência a existência de sistemas de controle interno e externo da União, dos estados e dos municípios, é um elemento essencial do princípio federativo, o qual é dotado como princípio fundamental da República Federativa do Brasil. Infelizmente, essa opção está errada no final, né? A obrigação de prestar contas não aparece como um princípio fundamental no título 1 da Constituição. Então, o erro está no finalzinho da assertiva da letra A. Letra B. A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer que compete à União legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, artigo 22, inciso 24, combina a técnica de enumeração de poderes da União com a técnica de estabelecimento de setores concorrentes, o que assegura uma competência legislativa suplementar para os Estados, né? Até porque a gente vai ver isso de novo no artigo 24, então essa opção me parece ser a correta. Letra C. A criação de novos municípios a partir do desmembramento de áreas de um município já existente, que será precedida de consulta prévia às populações interessadas, somente será possível quando a União editar lei complementar disciplinando a forma de apresentação e publicação do estudo de viabilidade municipal. Infelizmente, isso não se confirmou, né? A criação de novos municípios vem ocorrendo, tanto é que isso acabou motivando o artigo 96 do ato das disposições constitucionais transitórias. E não basta apenas a lei federal, também tem esse detalhe, né? Também, mesmo que a gente levasse ao pé da letra o parágrafo 4º do artigo 18, a gente também depende de lei complementar estadual, estabelecendo essas regras a partir de uma lei complementar federal. Letra D. Os potenciais de energia hidráulica localizados nos rios estaduais são bens estaduais, assegurada a Constituição a possibilidade de exploração desses bens pela União, desde que demonstrado interesse público, assegurado ao Estado a participação no resultado da exploração e compensação financeira por essa exploração. Os potenciais de energia hidráulica, onde quer que se situem, a leitura do artigo 20 nos permite perceber isso facilmente, pertence à União. E letra E, por expressa determinação constitucional, na organização política e administrativa da República Federativa do Brasil é assegurada a soberania à União e a autonomia dos Estados, Distrito Federal e municípios. Não, são todos entes autônomos, como nós percebemos do caput do artigo 18, do caput do próprio artigo 1º. Então, a letra B de bola é a única opção cabível na questão 195, ok? Valeu, gente. Até a próxima.